As principais emoções: cólera, ciúme e inveja. Então, toda vez que nós nos vermos que a gente tem crise de ira, crise de ciúme, crise de inveja, isso é bem lá da base. E lá no Egito também, lá nas pirâmides, as iniciações também passavam pelo domínio desse medo. Medo de perder a vida. Enquanto você tiver medo de perder a vida, você tem esses desejos. Tudo isso aqui é medo. Medo de ser comparado, medo de perder. Os terapeutas sabiam identificar a pureza e a beleza da pessoa pela lucidez das palavras, do pensamento, pelo semblante, pela pele, pelo vigor, que as pessoas demonstram pela qualidade da alimentação seguida por anos. Diga-me com quem andas, do que você se alimenta, qual que é a sua oração, qual que é a sua devoção. Isso está na pele, está na cara, está na voz. Não precisa de médico, de drogaria e hospital, como eu gosto de falar. Os terapeutas cuidavam bem das palavras e dos atos, fisionomia e atitude, estudavam os seus próprios pensamentos e sentimentos. Nos templos de Delfos escrito está: conheça-te a ti mesmo e dominarás o universo e os deuses. Dominarás o universo e os deuses. Conheça-te a ti mesmo. Onde é que você pode melhorar? Sempre melhor. Nunca estará perfeito, e isso é ótimo. Que bom, eu já sei onde que eu tenho que melhorar. O candidato era observado na infância, no quais eram as suas habilidades, o seu jeito de ser. Pediatra que sou, e homeopata mais ainda, que a gente estuda essas coisas. Eu tinha no meu consultório um canto para deixar para a criança brincar. Enquanto ela era separada da mãe e ia brincar diante de um espelho, e se vocês estudarem a função do espelho, o quanto isso é importante, eu de cá ficava observando a criança para poder já ir separando o remédio homeopático para aquela criança. Quando você não tem mais prisão. E eu gosto de dizer que aos 10 anos de idade é um momento sagrado, depois dos 7, mas aos 10 é sagrado para a gente começar a aprender a mentir para a mãe da gente. Se a gente não mentir para a mãe da gente não tem liberdade. É uma proteção exagerada, é mãe, não é só a mãe humana. Toda mãe é assim, é ela que nos pariu. Ela tem essa relação de proteção. Não está errado, é da nossa vida. Nós não vamos viver sem mãe. Depois de iniciado, era iniciado no domínio da cólera e do ciúme. E, aliás, tem muitos livros de pedagogia que falam exatamente a respeito de estimular na criança as situações em que ela é contrariada, para poder observar como que ela reage e aprende a superar essas dificuldades de cólera, de ira. Então é muito interessante. Vygotsky, está aqui uma professora que não me deixa mentir sozinho. Eram respeitados instrutores que andavam pelas cidades em grupos de um mestre, 3 iniciados que cuidavam de 3 acólitos. Olha a duplicação 1, 3, 9, 27 aí. Um que cuida de 3, que cada um cuida de outros 3. E essa ideia de 1 mais 12, isso se repete em muitas outras coisas, em todo o mundo antigo. A gente vai falar disso daqui a pouco. A ensinar o caminho da verdade, da purificação e da beleza. Os essênios eram especializados na pedagogia do que tem que ser feito. Amigo, a gente chama hoje em dia de bola para frente. A fila anda. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Amigo, você vai ficar chorando no leite derramado? Vai na padaria comprar outro saquinho. Seja pragmático.
Não adianta ficar, morreu, morreu, perdeu, perdeu, já era, faz outro. Às vezes é duro a gente pensar desta maneira, mas não é para pensar diferente não. Primavera, verão, outono, inverno, para poder você se endurecer e se preparar para o primavera, verão, outono, inverno, vai ficar doente todo ano. E as extremidades, criança e adulto, sofrem mais, mas os do meio também sofrem. Você não está livre de ter todas as complicações, a menos que você esteja alinhado com a graça. E aí você se protege. Não precisa brigar contra a escuridão. Risca um palitinho de fosque. Como diz o bom mineirinho, aí. É um fosque, um risquinho de fosque, aquela escuridão de milênios desaparece. É só injetar saúde que não tem doença. Para que você está brigando contra a doença? Esse prato, esquece ele, investe nesse. É o meu pensamento, mas o outro dá mais dinheiro. Aí a gente ganha. Apenas pela graça davam educação aos que não podiam pagar e atendiam doentes com os medicamentos que eles próprios faziam. E detalhe, terminavam as tarefas interrompidas pelo enfermo. Ia na casa e tal, por isso que eles não cobravam, mas também eles não pagavam nada. Onde eles, terapeutas, iam, tinham tudo bem acolhidos, eram respeitados, eram valorizados, por isso não precisava cobrar. Mas o tempo muda. Eram muito bem considerados pelos seus hábitos em busca da evolução espiritual. A vida em comunidade ou reclusão, os jejuns de limpeza do corpo e da alma, a rotina de banhos, as conexões espirituais da manhã, do meio-dia e da tarde, o estudo permanente das leis da mãe terrena e do pai celestial, as leis da vida, as leis do espírito, as leis... Está tudo escrito. Pega, está lá, está na web. Eu peguei, plastifiquei e eu me alimento disso. Eu preciso. Você que não precisa, que ótimo. Eu preciso. Eu necessito, eu vou atrás, eu quero. Evolução permanente. Quem ainda não ascendeu, não foi para cima, não tem os domínios da consciência superior, segue a vida pelos instintos de preservação da vida e da espécie. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Por isso que pregava em parábolas. Eram 3, 4 níveis diferentes de ensinamento. Você vai ler uma e vai entender no nível, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, você vai ler a mesma frase e vai entender em um outro nível. Assim é que é. Nós evoluímos sempre. Os terapeutas conheciam a cura pelos gênios das plantas, das ervas e da alimentação. A genialidade, o anjo da cura que está no ser vivo e que você ingere e que você se transforma naquela genialidade. O que você escolhe para poder transformar a sua vida? Todo dia, 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e jantar, e os 2 lanches ou mais uma ceia, se for o caso. Dominavam o saber da vocalização dos sons. Musicoterapia, a gente escuta falar a respeito disso. Da necessidade de parar de comer, faz um jejum, espera, alimente-se com água pura, e da exposição ao sol. Você vê o quanto que os chineses, por exemplo, 4:30 da manhã, estão esperando o sol nascente. Nippon, terra do sol nascente, do leste. De onde vem a luz? De onde vem a vida? Tudo voltado para o leste. Aponte-se, oriente-se, lado orientado, oriental. As crianças eram observadas pelas inclinações naturais na vida em comunidade.
Os adultos eram livres para acatar ou não a vida em comunidade, ou a vida dos mosteiros. Os idosos tinham consideração e a garantia da provisão das suas necessidades. Então, esse respeito que se tinha. Os essênios socorriam os dignos de auxílio. Você não tem que ajudar todo mundo. Será que aquela dificuldade, aquela desgraça é bem-vinda para a vida e para o momento daquele ser humano? E a gente quer resolver o problema de todo mundo. Cuidado, para pensar. Se você não está atrapalhando. Controlavam a cólera, a inveja para ser justo. Estudavam as obras para fortalecer o corpo e a alma e dominar o prazer sensorial. Confiavam em todos, sem comprovação do caráter. Você não precisa provar que você é bom, você diz que vai fazer, acabou. Pronto. Não me deve mais nada. E mais ainda nas autoridades da comunidade. Nada tinham a perder, só a ganhar. A maioria deles eram eruditos e exímios comerciantes. A lei dos 10%, de 10% a 20%. 1,618, quem é matemático aqui sabe do que eu estou falando, chama-se 1,618 é a proporção áurea. O número de ouro, entra com isso. Proporção áurea. Como que a vida se duplica? Então, essa ideia do lucro que você foi lá, trabalhou, você tem que dar a paga do lucro de quem fez. Não pode expropriar, como Marx no socialismo fala, da mais-valia. Muitos abandonavam seus bens materiais para a dedicação integral à pedagogia da harmonia. Não é simplesmente equilíbrio, é harmonizar. As coisas são diferentes, mas harmonizadas. Sol e lua, bem e mal, frio e quente. Existe, mas você tem que harmonizar. Pelo conhecimento prático que tinham das leis imutáveis que regem a natureza, o espírito e o universo. Os três grandes níveis que quem estuda aqui na Ordem Rosa Cruz conhece muito bem. Exigiam a contrapartida do benefício, porque o pagamento mais servia para a honra da justa medida. Honra, honorários, de onde deriva a palavra do pagamento. Se você fez alguma coisa, exija o pagamento, para não deixar que o outro caia no que se chama pão da vergonha. Tem uma frase que ela é koan, ferramenta de meditação. Por que você me odeia tanto se eu nunca te fiz nenhum bem? É isso mesmo, eu nunca te fiz nada de bom, por que você me odeia tanto? Quando você faz o bem para o outro sem a contrapartida, esse camarada está te devendo para o resto da vida. Toda vez que ele pensar em você, ele vai se sentir devedor. Não permita que ele caia nessa desgraça. Cobra. Você tem esse sapato aí que você não usa mais? Dá ele para mim, está 0 a 0. O que você pode me dar? 0 a 0. Liquida a dívida ali na hora. Conforme a escassez é o que vale, o dom e a habilidade de cada serviço. Incentivavam todos a agir pelas próprias convicções. Não faz porque o outro quer que você faça. Você quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz. Eu não tenho obrigação de fazer. Aprenda a se respeitar. Aos superiores cabia adoçar o julgamento. Isso aqui é primordial, é a função do timo e dos pulmões. Quem já leu Glândulas, o Espelho do Eu, é um livro que tem aqui na biblioteca, se não tiver a gente manda buscar depois, a respeito da função do timo e dos pulmões, adoçar o julgamento. Quem está na posição de julgar, quem é superior e precisa decidir a respeito do que um e outro vai ganhar ou não, tem que ter essa ventilação, esse equilíbrio.
em que você tem o conhecimento, mas você também tem a bondade. Você tem a severidade. As duas colunas. Jamais se sobrepor aos subalternos, ostentar sapiências nem posses. Às vezes a gente tem que se policiar com isso. Eu sou... né? Eu tenho, eu posso, eu quero e tem que ser do jeito que eu quero. Você sempre vai ter que arriar a cabeça para alguém. Não existe quem não tem, mas isso é outra história. Conservar as mãos e a alma limpas de roubo e ganhos extorsivos. Não queira espoliar o outro. Respeitar os livros e dar atenção especial ao ensinamento dos idosos. A alimentação frugívora ajuda a elevar as vibrações do corpo físico, emocional, mental e espiritual. Eu já tive a oportunidade de preparar uma palestra, até foi o que a gente fez lá em Lisboa, na Ordem Rosa Cruz de Lisboa, alimentos físicos e sutis. Já falei a respeito disso. Nós nos alimentamos também de comida emocional, mental e espiritual. Tem um tipo de alimento sutil que responde por mais de 90% da nossa energia. E a gente fica muito preocupado com arroz e feijão, carboidratos e lipídios e glicídios, e esquece da televisão, esquece dos livros, esquece da missa. Se o objetivo é ver o que está escrito, o passo seguinte é entender o que significa. É um tipo diferente de exame. Ser capaz de enxergar dentro dos manuscritos e reunir letras até preencher lacunas. É como tentar ler o pensamento do escriba. I would never have guessed that these were letters until I saw them here. But only after you've seen it in the infrared do you really see it. E os demônios de Satã escreve todas as vossas más ações no livro de vosso corpo e de vosso espírito. Satanás é aquele que impede de atingir o objetivo. É o desviador. Quando lança a flecha e um vento põe para fora do alvo em que você lançou. Se tinha aquela meta, aquele objetivo e o desviador. Esse é que é o significado do Satanás. E aí fica marcado no corpo e na alma e nos filhos até a 5ª geração. Do Evangelho Essênio da Paz. Ninguém pode viver muito nem ser feliz senão aquele que honra a Mãe Terra e cumpre as suas leis. A fonte de todo mal vigia no corpo de todos os filhos do homem. Promete riqueza e poder e esplêndidos palácios e adornos de ouro e prata e numerosos serventes. Glória e renome, sensualidade e fornicação. Embriaguez e gula, vida desenfreada, preguiça. A respiração do Filho do Homem torna-se curta e sufocada, penosa e pestilenta, como as das bestas imundas. Está no livro. E seu sangue torna-se espesso, coagula-se, enegrece como a noite da morte. E seus ossos se tornam duros e ásperos, desfazem-se por dentro, e seus olhos se turvam até que a noite escura os recobre, e seus ouvidos se tapam como o silêncio da tumba. Tudo isso é atualíssimo. Como é que o cara está escrevendo isso 8.000 anos antes de Cristo? O cara está doido. Está dizendo que vai ficar com sangue graxento, colesterol áspero, não sei o quê, e vai ficar com um osso fraco, porque o Satã vai te ocupar e você vai morrer antes do prazo. Esses caras, ciência do jejum e a arte da sobriedade. Esse arte da sobriedade, eu fui atrás desses caras. É bom que você põe assim uma palavrinha aí, você fica 2, 3 horas ali naquele negócio e tal. Eu tropecei num cidadão chamado Luiz de Cornaro. Procurem esse filho de Deus.
Na Idade Média, quando a Idade Média era de 40, 50 anos, ele viveu 102 anos. Na Idade Média. E ele tem os livros que ele fala da arte da sobriedade. Mas a gente gosta de comer e deixar um cantinho ainda, porque ainda tem que comer a sobremesa. Dá para poder... não vou perder a sobremesa. Quando todos os livros, fala que você precisa deixar 1/3 do estômago vazio para fazer a digestão. Enfia o pão inteiro na boca que você nem consegue mastigar. Assim fica aquele troço lá e a ordem de entrada dos alimentos. Mas isso é outra história. Saúde, sanitário, santo, saber, sabor. Tanto que em português, meus irmãos que estiveram lá, não me deixa mentir sozinho outra vez, me sabes bem, vem a ser que isso é saboroso. Me sabes bem, em bom português. Então, santo, saúde, tudo tem a mesma etimologia. Comei todas as coisas conforme são encontradas na mesa da Mãe Terra. Se misturardes juntos toda sorte de alimentos em vosso corpo, trombo cheio, então a paz de vosso corpo irá cessar. Jamais comei até a saciedade, sempre comei 1/3 a menos. Ciência do jejum, evangelho essênio da paz. Prática diária. Reza de manhã, reza na hora do almoço, reza de noite. Da Mãe Terra, do Pai Céu e a contemplação da paz. Práticas diárias. Não só enquanto estiver vivo. Está aí a árvore essênia da paz. Quem quiser depois manusear está aqui, pode ficar à vontade. Entra no... acho que está em algum lugar. Eu consegui em português. Procurei bastante, mas achei. Sexta-feira, sábado. Então você vai aprendendo a manobrar o conhecimento. Saúde, beleza e vida longa. O que todos nós queremos. Não está errado em querer, não. E agora? E a contrapartida? Eu gosto de chamar que você quer igual o seu Joaquim da padaria. Primeiro você tem que pagar no caixa. Primeiro você paga. Primeiro você esvazia, para depois receber. Para as minhas netas eu falava, você já sabe tudo. Para que eu vou te falar alguma coisa? Você já está cheio, está pleno, não é? Até, deixa para lá, não vou falar isso não, que não compensa. Que é quando está grávida, macho não tem a finalidade, a mulher já está embuchada, o que você vai ficar atrás? Sério, é uma coisa do que se chama libido. Se a mulher já está grávida, o masculino não tem mais afinidade, não tem mais erotismo. Dança do acasalamento, ela já está grávida, eu quero um útero para mim. Deixar meus herdeiros na Mãe Terra, isso é outra história. Para o corpo, alimentos vegetarianos, ar puro, água pura, jejum ocasional, ficar 12 horas todo dia sem comida. À noite, antes do sol escurecer, do sol poente até de manhã, é para fazer repouso para os órgãos e para o intestino. E aí o cara levanta no meio da madrugada e vai atacar a geladeira. Ele abre o que tem lá? Coisa saborosa, né? Eita! Oh, meu, deixa pra lá, cada um sabe o que tem. Eu gosto de pedir para a mãe deixar estampado no ímã da geladeira o templo da casa que concorre com a televisão. Lá que está a solução dos seus problemas. Lá não é problema, lá é a solução. A solução dos seus problemas está na sua geladeira. Meditação, oração, caminhada, mas isso dá muito trabalho, eu não quero isso não. Alimento da mente, focar o pensamento junto com afirmações positivas, visualizações criativas, nas comunhões da árvore essênia da vida, a paz do meio-dia,
Isso é um conjunto de regras, essênias, pai cétupla. Terceiro, da família, observar, compreender e canalizar dos familiares, da sociedade. Perdão incondicional. Mestre, quantas vezes devo perdoar a quem me ofende? 7 vezes, que está lá no Velho Testamento. Não 7 vezes. 70 vezes 7, de todo o coração. Você não tem que perdoar, já é um passo acima, digo para vocês. Porque você não mais vai se ofender. Aqui é uma coisa perigosíssima que eu estou falando para vocês. Nada te acrescenta e nada te diminui. Você não tem que perdoar ninguém, porque você já é infinito. Cuidado com isso, perigosíssimo, perigosíssimo. Alimento da família, observar, já falei, em amor incondicional. Saúde, beleza e longevidade para a humanidade. Incentivar o trabalho voluntário e a participação nessa paz. Nas atividades de produção e serviços, para aumentar a tolerância com a diferença. Aceita que o outro seja do jeito que ele é. Por que ele tem que ser do jeito que você quer que ele seja? E você também pede para Deus te dar discernimento para poder mostrar para o outro que você pode ser do jeito que você quer ser. Ainda que ele queira que você seja do jeito que ele tem as regras dele. A métrica, a medida, não me meça pela sua régua. Vai regular outro. Não me regula, nem me mira. Não é ver se me erra. Meu amigo, passa distante, mas fala isso para você. E se fortaleça e fica quieto. E deixa o cara falar. Quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido escuta o que não quer. Agradece. Deixa ele aprender com a vida. Cultura da paz cétupla, alimento da cultura, estudar os grandes mestres de todos os matizes. De tudo conhecerás e o bem reterás. Nada está errado. É outra maneira de ver a mesma coisa. Deixa, vai lá e entende, vai lá e conhece. Filosofia, religião, artes. Confirma, aceita, faça com que o outro seja diferente. Permita, estimule. Ele não tem que ser igual a você, não. Não pode ser, isso é contra a vida. Das fontes do conhecimento, da cultura, da herança genética. Por isso que a vida, a gente tem dentro do próprio código da vida, a dificuldade de matrimônio entre os familiares. De novo a dança do acasalamento, que é da lei da vida. Para poder diversificar, vai arrumar casamento em outra tribo. Vai misturar os genes. Vai misturar as diferenças. O alimento da Mãe Terra. Temor não é ter medo, é respeito. É admiração, respeito, que às vezes na